Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ira, o orgulho, o julgamento, a ansiedade. Eu sou o Fabiano. Quando o Lão me convidou para trazer a palavra, eu falei para ele: Lão, você se responsabiliza? Porque eu sou acostumado a falar para juniores, não para adultos. Ele falou: não, vai lá, pode falar que eu me responsabilizo. Eu falei: então qualquer coisa que vocês acharem estranho, cobrem do Lão. Quem aqui tem filho junior ou filho que já passou pelo Connect? Quem aqui tem? Legal. A gente costuma lá nos juniores fazer uma, eu não chamo de dinâmica, mas é uma estratégia para chamar a atenção desses juniores quando eles estão cochilando, quando eles estão conversando. Quem aqui é pai de junior, de repente já até viu seu junior fazer isso ou comentar isso. Que a gente faz assim, ó. Quando o junior está cochilando ou cochichando com o colega, a gente fala assim: quem está ligado? E aí todo mundo bate palma. Isso é uma forma de chamar a atenção. Mas eu queria ver se vocês estão tão afiados quanto os juniores. Então quando eu falar quem está ligado, todo mundo bate palma, pode ser? Quem está ligado? Ah, muito bem, então vocês estão comigo, muito bom. Legal. Nós estamos então na semana 9, e é um tema um tanto quanto complicado. Pelo menos para mim foi muito complicado. Aprendendo a confiar nas pessoas. Eu acho que para todo mundo isso aqui é um pouquinho embaraçoso, né? Na página, a minha apostila é da antiga, então eu acredito que a de você, a minha está na página 103, a de vocês eu acredito que está um pouquinho mais atrás. Qual que é a página? 113? Ah, então está mais avançada, a minha é da apostila antiga. Mas antes então da gente começar a falar sobre aprendendo a confiar nas pessoas, eu gostaria de orar. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma semana, por mais um 30, ó Pai. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, a sua misericórdia e o seu amor tem nos trazido até aqui. Damos liberdade ao teu Espírito Santo nessa noite, Pai, para que ele venha curar as nossas feridas, sarar todas as nossas emoções que precisam ser saradas, Pai. Nós te agradecemos por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. E a gente começa ali na decisão 2, que é confiar. E nós aprendemos nas semanas anteriores a confiar no instrutor, a confiar em Deus, e a gente chega agora na parte de aprendendo a confiar nas pessoas. Quando eu li esse título, Aprendendo a Confiar nas Pessoas, logo de cara já veio na minha mente assim, que poderia ser reaprendendo a confiar nas pessoas. Reaprendendo a confiar nas pessoas, porque quando a gente era criança, a gente confiava nos nossos pais cegamente, concordam? Tem até, mais para frente ali a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o quanto uma criança confia nos seus pais, ou num adulto, não precisa nem ser o pai, mas é uma confiança cega. E nós, com o passar do tempo, a gente vai criando cascas ou feridas que vai nos deixando um pouco mais desconfiados. E aí o primeiro versículo ali diz assim, ó: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Quando nós entendemos o amor de Deus nas nossas vidas, tudo começa a mudar. E quando a gente traz esse amor no nosso relacionamento com as pessoas, parece que a gente esquece desse amor nas nossas vidas, porque a gente coloca primeiramente a desconfiança das demais pessoas em primeiro lugar, e a gente esquece desse amor, que se Deus me ama, Ele também ama a pessoa com que eu estou me relacionando, seja emocionalmente, seja no meu vínculo de trabalho. Vocês concordam comigo que assim como Ele me ama, o amor dEle é incondicional para todos? Vocês estão comigo? Quem está ligado? Ah, muito bem, aprenderam. E aí em Eclesiastes 4, versículo 9 a 12 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se.
Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós vivemos hoje num tempo onde parece que a desconfiança ela paira em todos os ambientes da sociedade. Tem uma pesquisa feita recentemente em vários países, e o Brasil está em primeiro no ranking de desconfiança. 90% dos brasileiros, ou seja, 1 a cada 10 brasileiros, não consegue confiar em outra pessoa. E essa pesquisa mostra que isso, inclusive dentro dos relacionamentos familiares. E aí me vem a pergunta assim, em que momento será das nossas vidas que essa desconfiança começou a ser gerada? Em que momento será que a gente passou a desconfiar tanto das pessoas, a ponto de, muitas vezes, a gente, ou quase sempre, a gente não abrir nada da nossa vida? O mundo lá fora diz assim, você precisa, ou via de regra, ter no máximo 5 amigos. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Você precisa ter no máximo 5 amigos. É o que o mundo lá fora dita. Eu acho isso a maior mentira, mas durante muito tempo eu trouxe isso para a minha vida. Por quê? Porque ele quer dizer que somente 5 pessoas do seu círculo de relacionamento são pessoas confiáveis. O resto não são. Quem é que veio de família grande? Legal. De vários irmãos. Quem aqui tem mais de 5 irmãos? Mais de 6? Mais de 7? Tá, e se eu falasse assim, então, segundo o mundo, desses 7 irmãos, somente 5 são confiáveis, os outros não? Começa a ficar um pouco complicado. Então, vamos esquecer o que a gente ouviu sobre os 5 principais amigos ou 5 pessoas mais confiáveis do nosso relacionamento. Mas existe também o outro lado da moeda. Aquelas pessoas que confiam demais, confiam extremamente, que acabam se ferindo. Quem aqui conhece uma pessoa assim? Eu conheço porque eu já fui uma pessoa assim. Aquela pessoa que confia demais, demais, demais. Mas então você está falando que eu preciso confiar nas pessoas e ao mesmo tempo você está dizendo que se eu confio demais eu também posso me machucar? Aí que está o ponto. Confiar nas pessoas erradas. Quantas vezes eu, Fabiano, já confiei em pessoas erradas? Mas o que seriam essas pessoas erradas? Pessoas que não vivem o mesmo princípio que o meu. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, quantos aqui, eu acredito que a grande maioria, em algum período, em algum momento da sua vida, já foi pedir conselho para uma pessoa que te deu um conselho errado. Que te mandou, orientou a fazer algo que naquele momento pareceu aos nossos olhos, aos seus olhos, aos meus olhos, o certo a se fazer. Mas depois a gente viu que biblicamente ou diante do contexto do reino de Deus, não era o correto a se fazer, porque a gente confiou na pessoa errada. Na pessoa errada por quê? Porque não vive no mesmo princípio. Mas essa desconfiança que eu disse que o mundo coloca lá fora, a gente acaba trazendo para dentro do reino de Deus também. E a gente acaba generalizando e achando que ninguém mais é confiável. A gente começa a andar sozinho, principalmente os homens, né? Nós homens somos um tanto quanto orgulhosos. A gente acaba achando que por mais que eu esteja passando por um momento de dificuldade, eu não vou compartilhar com meu irmão essa dificuldade, porque eu sou homem e isso vai soar fraqueza. Vocês estão ligados? Nós homens, mulher é mais fácil de quando encontra alguém em quem possa confiar, abrir o seu coração. Eu tenho 2 mulheres em casa, minha esposa e minha filha, vivo isso na prática. Mas nós homens é um pouquinho mais difícil abrir o nosso coração, sentir essa confiança, um pouco, eu acredito, por orgulho, por não mostrar fraqueza, porque é natural do homem isso. Mas, quem aqui já viu aqueles videozinhos do Discovery que tem os animais, e aí tem um predador que acaba atacando os outros animais? Vocês já perceberam que quando o predador ataca um dos animais, em 99% das vezes esse animal está sozinho ou está doente? E nas nossas vidas é exatamente igual. Muitas vezes a gente está ferido com alguma pessoa, seja com um irmão, mas ao invés da gente tratar isso
com o nosso irmão e restaurar essa confiança, a gente acaba fazendo o quê? Se isolando. E quando a gente se isola e a gente decide não compartilhar as nossas fraquezas, as nossas tentações, porque todos nós somos sujeitos a tentações no nosso dia a dia. Ou tem alguém aqui que acha que não? Todos nós somos. E aí, não é muito melhor, como a gente leu em Eclesiastes, que eu tenho alguém para caminhar comigo, para me ajudar, quando eu estiver passando por um momento de tentação, ou até mesmo quando eu cair em pecado, alguém que possa me fortalecer, me ajudar a caminhar novamente, do que eu querer andar sozinho? É muito melhor. Só que essa desconfiança que nós trazemos para dentro da igreja, para dentro do reino de Deus, a gente acaba limitando essa questão de confiar na outra pessoa. Ali, o pastor Carlito Paz, ele escreve uma frase, eu acredito que na apostila de vocês é a 114, a página. Você está sempre a um passo da queda. Quando andamos sozinhos, nós estamos a um passo da queda. Muito fácil de cair. Mas isso pode e precisa ser restaurado dentro do reino de Deus. As nossas relações precisam ser pautadas em Deus. Claro, eu não vou sair confiando em todo mundo, porque, como eu disse, muitas vezes a gente já se aconselhou com pessoas que nos deram conselhos errados. Mas eu preciso pautar os meus relacionamentos em Deus. Quem aqui já tá com seu confidente? Alguns ainda não. Eu acredito, e isso desmistificou na minha vida, mas durante um bom tempo eu andei sozinho. Eu fui essa pessoa que andei sozinho. Eu vim para Cascavel fazem 5 anos. Eu e a minha esposa, nós éramos de outra igreja, e durante um bom tempo a gente decidiu andar sozinho. A gente decidiu andar pelas nossas forças. Foram os piores anos da minha vida. Por quê? Sempre que eu tinha uma dificuldade, eu não tinha com quem contar, eu não tinha com quem compartilhar. Muitas das vezes as minhas fraquezas eu não poderia compartilhar dentro da minha casa com a minha esposa, porque eu, como o sacerdote do lar, demonstrando fraqueza para ela, iria trazer insegurança. Então eu não tinha ninguém no corpo, eu não tinha ninguém, nem um confidente, alguém que eu pudesse contar, alguém que eu pudesse chegar e falar assim: Gilmar, vamos andar comigo, porque para mim está difícil, cara. Eu estou passando por isso, e eu preciso da sua ajuda. Então eu encorajo aqueles que ainda não têm confidente, ou que ainda não conseguiu falar com o confidente, não deu certo, procure outro, mas procure alguém que você possa realmente caminhar junto e colocar para fora aquilo que te aflige. Às vezes, eu sei que isso acontece porque eu fui assim, a gente olha para algum irmão que em algum momento fez algo que nos desagradou, que nos desapontou, e a gente começa a desconfiar desse irmão. E muitas vezes a gente não quer tratar com esse irmão, ou pelo menos esclarecer a situação com esse irmão, para que essa desconfiança seja quebrada. A gente prefere se isolar, ignorar e tocar a vida em frente. Mas, como eu disse, todos nós erramos. Todos nós erramos. E essa questão de confiança, ela acaba sendo quebrada quando a gente não trata determinadas situações. Em Mateus 7, no versículo 12, na página seguinte, diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. E aí tem algumas perguntas ali na apostila assim, como você gosta de ser tratado? Você gosta que as pessoas acreditem a você outra chance? Você gosta quando as pessoas pedem para você ajudá-las? Quem aqui gosta de ajudar as outras pessoas? Que se sente útil ajudando as outras pessoas? Quando você errar por querer ou sem querer, como você gostaria que as pessoas reagissem com você? Então, como você gostaria de ser tratado? Trate, confie. Nós, seres humanos, nós temos, eu não diria um defeito, mas nós temos
um mau hábito de julgar a outra pessoa na mesma medida em que nós julgamos de uma forma geral. Ou melhor, nós achamos que a outra pessoa também vai nos julgar da mesma forma que nós julgamos aquela pessoa. Um exemplo, às vezes, eu olho para o Gilmar, um exemplo, tá, Gilmar? Eu olho para o Gilmar e falo assim, nossa, o Gilmar está com a cara braba, ele não deve gostar de mim, não vai com a minha cara, porque ele passa por mim e nem me cumprimenta. Não, o Gilmar é antipático. Ah, não, se cair o Gilmar como confidente, se eu tiver que escolher, tiver só o Gilmar lá disponível, eu não vou, porque eu acho que ele não vai com a minha cara. De onde eu tirei isso? Eu estou gerando uma desconfiança de uma imaginação da minha cabeça. E geralmente isso acontece porque nós somos acostumados a julgar os outros. E aí a gente acha que os outros também vão nos julgar na mesma medida. E aí isso acaba nos afastando. Isso acaba nos afastando. Aí tem ali uma pergunta, reflita. Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Você pode assinalar aí na sua apostila, sim ou não. Se você tem alguma dificuldade em confiar nas outras pessoas. Quem aqui quer ser cada dia mais parecido com Jesus? Legal, todo mundo levantou a mão. Mas olha só, se a gente parar para pensar em confiança, Jesus confiou e foi traído, concordam? Jesus confiou, Jesus trouxe para a mesa e foi traído. Ele deixou de amar? Não. Eu acredito que Jesus se entristeceu, mesmo sabendo o que iria acontecer, ele se entristeceu. Mas ainda assim, qual foi a reação de Jesus? Ele não, a gente vai ter que dar um jeito de não confiar mais tanto nas pessoas. E nós acabamos de dizer que nós queremos ser parecidos cada vez mais com Jesus. Lembra que eu falei do título ali que devia ser Reaprendendo a Confiar nas Pessoas? Todos nós nascemos confiando. Por exemplo, você pega uma criança de no máximo até uns 2 anos de idade, se ela subir aqui em cima e tiver um adulto ali embaixo e falar assim, se joga. Quem tem criança até 2 anos aqui? Se você falar se joga, o que ela vai fazer? Ela vai se jogar. Pode ser um adulto que nem seja o pai e mãe. Ela vai se jogar. Ela confia, ela se joga. Dos 3 anos até os 7, mais ou menos, algumas vão se jogar. Outras já vão pensar, pode ser que eles não vão me segurar. Pode ser que eu vou cair. Passou dos 12 anos, a gente já começa a... Não conheço você. Não tenho certeza se você vai me segurar. Então, não vou confiar. Começa no subconsciente a gerar uma desconfiança. E aí a gente já começa a ponderar. Se for meu pai e minha mãe, eu vou confiar e eu vou me jogar. Se não for, eu não vou. Teve uma cena que, quando eu estava estudando sobre o tema de hoje, que veio à minha mente, no show da oficina que teve aqui. Não, me engano, não foi no show da oficina. Foi na Conferência Sobrenatural. Foi na Conferência Sobrenatural. Quem estava na Conferência Sobrenatural? Quem ficou até o final? Quem ficou até o final vai lembrar. No final, estava aquela festa muito legal aqui. E quem estava aqui em cima, começou-se a se formar uma aglomeração de pessoas aqui. Quem estava aqui em cima, corria e se jogava. Sem saber se as pessoas aqui embaixo realmente iriam segurar. Aí o pastor Renatinho se jogou, várias pessoas se jogaram e todos seguraram. É essa mesma confiança que nós precisamos ter dentro do corpo. Dentro do corpo, nós precisamos confiar, nós precisamos achar um grupo maior do que 5 pessoas para caminharmos juntos, para termos confiança e relacionamento com essas pessoas. Então tem lá uma das primeiras decisões que é, decida parar de julgar. Na página seguinte, Romanos 14:13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Eu confesso para vocês
que eu já fui muito julgador, demais, de julgar as pessoas, até que eu entendi que eu julgava as pessoas porque eu não havia entendido que, acima de tudo, eu preciso confiar em Deus, acima de qualquer coisa. Quando eu entendi a paternidade de Deus sobre a minha vida, eu passei a parar de julgar. Claro que hoje eu seleciono muito as minhas amizades. Quem aqui já ouviu aquele ditado? Me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. É um ditado popular. Isso faz total sentido, porque se eu estou caminhando para um objetivo, eu tenho que caminhar com aqueles que se assemelham a isso. Quem aqui já ouviu aquele outro ditado que diz assim, os opostos se atraem? Quem já ouviu? Vocês estão ligados? Já ouviram? Vocês já ouviram a segunda parte? Os opostos se atraem, mas os comuns se associam. Alguém já tinha escutado essa segunda parte? Não, os opostos se atraem, mas os comuns se associam. Então nós precisamos andar com aqueles que estão no mesmo foco que a gente. É esses que eu preciso confiar, é nesses que eu vou trazer para perto, para abrir o meu coração, para abrir a minha vida, sem julgar, sabendo que essa pessoa também tem erros, sabendo que essa pessoa também falha, porque assim como eu não sou perfeito, nós queremos que a outra pessoa seja, mas isso não perfeito só Jesus. Nós não podemos exigir da outra pessoa uma perfeição que nós não temos. Não tem como a gente exigir que ela seja uma pessoa perfeita se eu não sou perfeito. Então eu preciso parar de julgar. Eu preciso olhar para aquela pessoa com os olhos de Jesus. Lembra que a gente falou que a gente quer ser mais parecido com Jesus a cada dia? Então eu preciso olhar para essa pessoa com os olhos de Jesus. Quem aqui já assistiu o filme ou já leu o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Sempre que eu tenho uma situação difícil, eu tento lembrar desse livro e lembrar do filme, porque eu sou muito visual. Então eu li o livro, mas eu precisei assistir o filme para internalizar isso em mim. Então eu sempre tento, quando eu estou numa situação difícil, o que Jesus faria nesse momento? E essa primeira decisão, decida parar de julgar. Porque quando a gente julga, a gente acaba criando uma casca, eu dei o exemplo aqui com o Gilmar, que às vezes nem é real, é algo só da minha cabeça. E muitas vezes a outra pessoa nem imagina que você já criou aquele estereótipo dela. E isso acaba estreitando, afastando os relacionamentos. Decida reagir com amor, como sabiamente disse Madre Teresa de Calcutá, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Essa frase aqui me pegou valendo. Quem muito julga as pessoas, quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos amar as pessoas e não julgar. 2 Coríntios 5,17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você tem o costume de julgar os outros? Responda aí na sua apostila. Você tem o costume de julgar os outros? Ponto 2. Decida falar no grupo de apoio. E aí o versículo de 2 Coríntios 1, 8 a 11 diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, que para não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Compartilhe no seu grupo. Compartilhe. Esqueça que tem outras pessoas ali, mas coloque para fora. Eu
como eu disse para vocês, eu já julguei muito, já fui muito desconfiado, inclusive até há um tempo me passava pela cabeça assim, por que eu vou abrir minha vida para pessoas que muitas vezes eu nem conheço? O que essas pessoas vão pensar de mim? Essas pessoas vão olhar para mim, o Fabiano, que era líder do Connect, o Fabiano, mas por quê? Eu volto lá naquele ponto, porque eu tinha esse costume de julgar. E aí isso me barrava, fazia com que eu não abrisse meu coração. Então, compartilhe no grupo, decida compartilhar, falar, sem pensar que as pessoas vão julgar, sem pensar que as pessoas vão te criticar. O que é sempre falado no grupo de partilha? Que ali é um ambiente seguro. Um ambiente seguro. Eu tenho tempo ainda, Sinara? 10 minutos. Eu queria então rapidinho fazer uma dinâmica aqui sobre essa questão. Eu preciso de 8 pessoas. 8 pessoas, vamos lá. Calma, só 8, gente. Vamos lá, 8 pessoas, sobem aqui, sobem aqui. Sobe aqui em cima. 8 pessoas. Oito pessoas, vamos lá, vamos lá. Oito pessoas. Preciso que 6 pessoas formem um círculo. De mãos dadas assim, ó. Isso, pode virar de frente para cá, vira de costas assim, ó. Vira de costas. Isso, inverte, inverte. Isso, isso. Eu preciso de uma pessoa aqui no meio, vem cá. Como que é seu nome? Nádia. A Nádia aqui no meio. Isso aqui é uma ilustração muito simples para entender a importância do grupo, a importância de sentir-se num ambiente seguro, tá? Digamos que a Nádia está só num grupo de amigos, que não é o grupo aqui onde ela vai poder abrir o coração. Ela está contando para várias pessoas o problema dela. E aí a Carol vai tentar entrar. Vocês não podem chegar um perto do outro, porque assim, vocês são amigos, mas o relacionamento de vocês não é tão íntimo e vocês não estão no mesmo propósito, tá? A Nádia vai pegar ela. Foi fácil. Foi fácil. Algumas até se mexeram, outras pensaram assim, não é comigo, eu não vou fazer nada. Agora a gente vai fazer diferente, ó. Vocês vão entrelaçar os braços assim, ó. Vão ficar bem juntinho, bem juntinho, bem juntinho, bem juntinho. Você consegue entrar ali agora? Obrigado, gente, obrigado. Esse é um ambiente seguro. O grupo é um ambiente seguro. É um ambiente onde você pode se sentir tranquilo, que ninguém vai entrar, ninguém vai te julgar, ninguém vai fazer nada para te ferir. É um ambiente onde você vai poder abrir o seu coração dentro do grupo. Então, você que ainda se sentiu com receio de compartilhar dentro do grupo, abra o seu coração, compartilhe. Decida falar com o confidente, aquilo que eu já falei, se você ainda não escolheu o seu confidente, se você ainda não acha que você não está preparado para isso, eu aconselho você em primeiro lugar, coloque diante de Deus, ore. Primeiro para que Deus quebre isso, primeiro aqui, ó, na sua mente, depois dentro do seu coração, que Deus tire todo senso de julgamento, todo bloqueio e restaure a confiança. E depois você coloque para o Espírito Santo te mostrar quem é a pessoa, qual confidente eu vou escolher. E quando você marcar o encontro com esse confidente, abra o coração. Abra o coração, sem medo do que ele vai falar, sem medo se ele vai te julgar, até porque o confidente não pode falar nada. Ele só está ali para te ouvir. Ele só está ali para te ouvir. Quem estava aqui no Esquenta 30, quando a Bruna trouxe a palavra? Lembra o que ela falou? Que a gente tem o privilégio aqui no 30, sem gastar dinheiro, de abrir o nosso coração para alguém que vai nos ouvir. Quantas pessoas pagam consulta com um psicólogo? Não estou dizendo que é errado, tá, gente? Não estou dizendo isso. Mas a gente tem o privilégio de ter uma consulta toda semana, abrir o nosso coração toda semana. Então, escolha um confidente, coloque em oração,
Peça para Deus te dar direção, o Espírito Santo acalmar o seu coração. Se você não sabe o que falar, anota. Anota num papelzinho, numa caderneta, quando você chegar para o seu confidente, você tem tudo anotado ali para falar para ele. Aí tem a pergunta ali, responda, você já tem um confidente? Se sim, quem é? Se não, procure um ainda hoje. Não importa o que apareça em seu caminho, você e Deus podem enfrentar juntos. Lembre-se, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus conosco e precisamos achar mais do que 5 pessoas para caminhar conosco. Quem aqui está num GA? Legal. O GA. Você quer um ambiente mais gostoso para você confiar e ter pessoas que caminham com você do que o GA? Quem concorda comigo? O GA é um ambiente seguro, mas aqui no grupo vocês têm mais proximidade. Com o confidente é uma conversa individual e acaba ficando muito mais fácil. Amém? Para a gente encerrar, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Assim como é necessário ter um grupo de apoio para partilhar suas emoções e experiências, é preciso ter um confidente para partilhar sua história de vida. E a pergunta facilitadora é: o que levou a desconfiar tanto das pessoas? Eu quero fazer uma oração. Vocês estão ligados? Eu quero fazer uma oração. Pai querido, neste momento, ó Deus, eu coloco diante do Senhor, cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor quebre nesse momento o nosso senso de julgamento. Que o Senhor tire da nossa mente esse senso de julgamento, ó Pai. Que nós venhamos a aprender, ó Deus, a confiar. A confiança que foi quebrada no Senhor, primeiramente, que ela possa ser restaurada. Mas que nós possamos confiar, Pai. Ali no nosso grupo de apoio, nós possamos confiar que tudo aquilo que vamos falar, ó Pai, somente os seus ouvidos é que vão estar atentos, ó Pai. Tranquilize o nosso coração, para que nós possamos sentir tranquilidade naquele momento, Pai. E para aqueles, ó Deus, que ainda não têm confidente, ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha mostrar, ó Deus, e principalmente, ajude os meus irmãos que ainda não conseguiram abrir o seu coração, a colocar para fora tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que os aprisiona, Pai. Eu te louvo pela vida de cada um que decidiu estar aqui nessa noite. Eu te agradeço porque o Senhor trouxe cada um deles aqui em segurança, Pai. Em nome de Jesus, amém.